todas as coisas. Aleluia. Nós estamos agora no mês, né, destinado à campanha de milagres. E tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é para a glória dele. O milagre que Ele faz na sua vida, né? A bênção que Ele te entrega, a transformação que Ele faz na sua vida, é para a glória dele. É para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Amém? Aleluia. As palmas.
Amém. Glória a Deus. Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 8, diz assim: Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos.
Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Agora vamos lá para o 18, que diz assim: agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. Versículo 19. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? Senhor, continue falando conosco, em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando uma série breve sobre enraizados. Está tendo um curso aqui na Catedral, então uma parte da igreja, uma parte de algumas pessoas que ajudam trabalhando, estão participando desse curso, e outras tantas estão também envolvidos nos cultos, nos templos. Então hoje nós vamos iniciar, semana que vem nós vamos ter alguém muito especial aqui para compartilhar também sobre este tema. A parábola do semeador, ela é contada por quem? Por quem? Vamos lá, gente, vem comigo. Por Jesus, né? Então Jesus, ele conta essa parábola para dar um exemplo, para explicar de uma forma muito prática que quando as sementes são lançadas, a semente, né, da palavra de Deus, elas são lançadas, elas são recebidas de diversas formas diferentes. Nem todo mundo recebe do mesmo jeito, sim ou não? Cada um é de um jeito, a vida está de uma maneira, está vivendo um tempo, está vivendo um período, tem uma história, enfim, tantas são as diferenças. E o modo como essa semente, que no caso da parábola está representando a palavra de Deus, ela é tratada, o modo como essa semente é recebida, é tratada, é cultivada, né, depois, não só no momento, ela vai determinar se aquela semente vai vingar ou não, se vai produzir frutos ou não. Sim ou não, certo? Foi isso que a gente leu, né? Até agora sem mistério, né? Sem mistério. Mas o que chama atenção no texto, que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, nesse momento, é os que têm raízes, os que não têm raízes profundas, diz lá no versículo 21. Esses não duram muito. Eu quero passar um vídeo rapidinho e aí nós vamos voltar daí desse ponto. Eu gostaria de falar, a Bíblia fala no Salmo 92:12, diz assim: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano.
Eu quero chamar a atenção para os cedros do Líbano, falando essa questão de ter raízes e ter raízes profundas, porque o cedro é uma planta, uma árvore que tem raízes muito profundas, e esse é um dos motivos que justificam a resistência que o cedro tem. A palavra de Deus fala que o justo, ele vai crescer como o cedro do Líbano. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse modo como o cedro do Líbano, cresce. Por quê? Porque durante os primeiros anos de vida do cedro, dessa árvore, ele não vai crescer para cima, ele vai crescer para baixo. A raiz dele vai se aprofundar na terra, vai se alongar em profundidade no solo, e a partir daí ele vai criar muita firmeza para dar sustentação para a árvore que virá, que começará a crescer para cima a partir do 4º ano de vida, mais ou menos, depois que ela foi plantada, é que ela vai começar a crescer. E aí ela vai crescer com estrutura e com sustentação, e vai atingir aí mais de 30 metros, alguns podem chegar a mais de 30 metros de altura, entre várias outras características, mas eu quero trazer aqui a relação que a Bíblia faz conosco, com o justo, com aqueles que confiam no Senhor, com aqueles que creem em Deus, a relação que o salmista trouxe, comparando a nossa vida. O que isso tem a ver com a parábola do semeador que nós lemos? Aqui está dizendo que a semente, ela é semeada, ela é espalhada, e cada pessoa recebe de uma maneira, e que inclusive a palavra, em alguns corações, ela é roubada, e ela não é cultivada. E eis o motivo porque Jesus disse: ide e fazei discípulos. Não é isso que diz a palavra? Ide e fazei discípulos, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque fazer discípulo é muito mais do que só jogar a semente. Porque muitos na hora até recebem com alegria, muitos na hora até te correspondem de uma maneira até carinhosa, de uma maneira educada, alguns não, mas muitos sim. Correspondem àquilo que você está falando, àquilo que você está oferecendo, aceitam uma oração, aceitam uma palavra. Mas Jesus disse que na palavra, aqui através da parábola do semeador, que essas pessoas, algumas delas, apesar de receberem com alegria, apesar de serem simpáticas na hora da abordagem, na hora do evangelismo, na hora da oração, na hora que nós queremos ali discipular, alguns, ao passarem por situações, o maligno vem e arranca a semente do coração. E arranca a semente. E aí justifica, porque muitas pessoas, apesar de até terem um tempo frequentado igreja, frequentado alguns lugares, caem muitas vezes no engano e voltam para trás. Às vezes vão servir ao diabo, vão servir a falsos deuses, vão voltar a fazer práticas pagãs, voltam a ter práticas e costumes. Muitas vezes porque não perseverou, não teve a constância de aprofundar as suas raízes, mas aquela semente nem brotou, muitas vezes não deu oportunidade de completar aquilo que foi começado. A semente foi arrancada e precisa ser de novo colocada, porque plantar é uma parte, mas cultivar é a outra. E o Espírito de Deus é aquele que ajuda, que fazer a obra, completar a obra que começou, mas precisa de um cultivo, precisa de um apoio, precisa de um sustento, precisa de firmar raízes, deixar alongar, aprofundar para trazer sustentação. Porque aqui a Bíblia fala dos diversos tipos de solo, mas quando essas pessoas, outras pessoas que recebem no solo rochoso, passam muitas vezes por problemas ou por perseguições. Quem aqui não passa problema? Quem aqui nunca passou problema? Quem aqui nunca se sentiu até perseguido? Às vezes seu chefe. Quem aqui já foi perseguido por chefe? Às vezes você nem foi tão perseguido, mas talvez você se sente perseguido. Sim ou não? Ou às vezes você foi realmente perseguido, eu não sei. Às vezes a gente se sente perseguido pelo chefe, por um parente, por um vizinho. Quem aqui já teve problema com o vizinho? Ou quer dizer, o vizinho teve problema com você? Não sei, Às vezes a gente passa, quem não passa problema, gente? Quem não passa perseguição? Quem não passa aflição? Quem não passa decepção? Quem não passa frustração nessa vida? Mas a palavra de Deus fala que, contudo, essas pessoas que não têm raízes profundas, elas não resistem, não duram muito. Porque o problema, porque a perseguição faz com que cedo desanimem, abram mão de Jesus, abram mão do Evangelho, abram mão de viver o propósito do Senhor.
Por isso ele compara, porque o cedro ele tem um crescimento lento, porém constante. Eu amei essa observação. Você já ouviu falar? A palavra de Deus nos ensina a sermos firmes, constantes e abundantes. A chave, da nossa vitória está, a receita inclui vários requisitos. Firmeza. Mas aqui a palavra de Deus nos mostra que para termos firmeza, as nossas raízes precisam ser aprofundadas. Se o justo vai crescer como cedro, então ele precisa primeiro aprofundar as suas raízes. Precisa se aprofundar em Deus, precisa se aprofundar na palavra, precisa se aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, precisa se aprofundar na intimidade. Precisamos nos aprofundar mais. Em tempos de tanta superficialidade, as coisas estão muito superficiais. O Senhor continua nos chamando a ter raízes mais consistentes, longas, profundas, em Deus, em Jesus. Jó era um homem justo, um homem reto, e um homem que sacrificava continuamente a Deus. Ele pensava com ele mesmo, só de pensar que talvez um dos seus filhos pudessem ter pecado contra Deus, ele já estava pedindo perdão pelos filhos, ele já estava sacrificando em favor dos filhos. Então ele continuamente, ele não se poupava, ele não media esforços nem por ele, nem pelos outros. Ele não poupava esforços para buscar Deus para ele e para a sua família. Mas a maioria aqui sabe pelo menos de leve sobre Jó, as perdas, as dores, o processo que ele passou na vida dele, que ninguém merece. Não é verdade? Em tudo ele permaneceu com a sua integridade diante do Senhor, sendo provado. E quando ele chega lá, depois de um tanto de caminhada, ele constata assim: antes eu conhecia ao Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Percebem que toda aquela situação de perda, de dor, de conflito, de provação, pegou um homem que já era fiel e tornou ele mais chegado, mais íntimo, levou ele para mais perto, para um outro nível de profundidade. Ele não se vitimizou. A gente está vivendo um tempo assim que ninguém pode sentir dor nenhuma, de nada, a gente não quer sentir dor nenhuma. Nas mínimas coisas, a gente não quer passar por nada que é desconfortável, por nada que é constrangedor. Eu estava conversando essa semana com uma jovem na célula e ela comentou comigo a respeito de um projeto de tirar a comemoração do Dia dos Pais e das Mães das escolas, com a justificativa de preservar os filhos as crianças que não têm pais, para que eles não se sintam tristes, para que eles não se sintam diferentes. Então, criar o Dia da Família. Aparentemente parece uma proposta muito inofensiva, e eu não acho nada de mal criar o Dia da Família como algo a mais para ser lembrado, algo a mais para ser valorizado. E quem é criado pelos seus avós, por outras pessoas, sejam elas quem for, que esse dia seja uma menção legal, de honra, de gratidão, de alegria, de celebração pela família. Mas tirar o Dia dos Pais, tirar a menção o Dia das Mães, para poupar, será que realmente é para poupar? Ou será que é para deixar um dos princípios que a palavra de Deus tem até como promessa, que é honrar pai e mãe? É mandamento com promessa. Ai, Cíntia, mas tem gente lá que não tem. É muito triste não ter. Eu imagino mesmo que seja. Eu sinto por tantas pessoas que nós presenciamos a perda. Mas eu creio num Deus que cuida do órfão e da viúva. Um Deus que encontra refúgio, num Deus que dá refúgio porque Ele é fiel. Então, é um Deus que trabalha também, mesmo na nossa dor. É um Deus que não desampara. O salmista diz: quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Tem promessa para quem tem desamparo por parte de pai e mãe, seja porque ficou órfão, seja porque foi abandonado, seja porque qualquer motivo que for. Porque os nossos pais muitas vezes não conseguem fazer tudo para nós, mas tem promessa.
E muitas vezes no momento ali de situação mais apertada, é ali que a gente deixa o Senhor agir. Paulo diz que é na fraqueza, né? O poder de Deus age melhor é na fraqueza. Então tem hora que a fraqueza não vai vir para nos destruir. É importante saber quem é Deus, para saber que certas situações de dor, por mais que a gente não entenda na hora que a gente passa, por mais que a gente, às vezes, no nosso coração pense tantas coisas, você pode olhar para mim e falar, para você é fácil falar assim, eu penso muita coisa, gente, vocês nem têm noção do quanto a minha cabeça trabalha. Minha cabeça pensa muito, muito. E muitas vezes eu já entrei em muitos conflitos com o Senhor. Já entrei em muitos conflitos com Deus. E peguei todos eles e coloquei diante dele. E falei, Senhor, não que eu quero, brigar, porque eu sei que eu vou perder. Então eu não vou entrar numa briga que eu já sei que eu vou perder. Mas eu quero falar para o Senhor a real. Eu quero ser sincera. Eu quero abrir o meu coração e dizer que eu não estou entendendo, que eu não concordo, que eu estou sofrendo, que eu estou indignada, que eu estou inconformada, que eu estou brava, que eu estou me sentindo assim, assim, assim. E falo mesmo. Falo mesmo. Porque às vezes é assim que a gente se sente. E na hora, às vezes a gente não dá espaço para o Senhor falar e trabalhar. Porque a gente quer falar. E quando você fala, você não está entendendo o outro. Gente, é horrível um tanto de gente falando ao mesmo tempo, né? Sim ou não? Se a gente não entende nada, ou entende poucas coisas, ou entende tudo errado. Então tem hora que eu vejo que o Senhor deixa a gente falar. Quer desabafar? Desabafa. Mas nunca duvide da fidelidade do Senhor, mesmo nos processos mais dolorosos e doloridos que a gente possa passar. Porque Ele continua sendo fiel. E mesmo em meio às nossas dores, Ele é Deus. Ele é Deus. Você pode dizer aleluia? Mas a gente vive um momento assim que a gente não pode passar dor. A gente não posso passar. Estou dizendo para você criar de propósito. Mas situações acontecem. Situações que estão muitas vezes fora do nosso controle, fora da nossa escolha. Elas acontecem no momento que a gente não pensava, no momento inesperado. Deus sabe por quê. Muitas vezes Ele permite e elas acontecem. E quando elas acontecem, como nós reagimos diante do Senhor? Gente, também ouvi muito se falar de identidade, né? Uma busca incessante por identidade. Você quer saber verdadeiramente a sua real identidade? Porque a gente quiser saber a real origem, né? A gente está vivendo um tempo de pandemia e eu vi alguns infectologistas, alguns cientistas falando a respeito da solução real e definitiva para a pandemia. Ela depende de alguns fatores e um deles, o principal deles, depende de conhecer a real história do vírus. Verdadeiramente a real origem, onde e como ele de verdade começou. Não só esse vírus, todas as outras doenças. Trazer a solução, precisa saber de verdade a história, né? Seguir as pistas, pegar as pegadas e ir lá, e aí vai saber. Se a gente for olhar, né, quando a gente chega no médico e ele quer conhecer a nossa história, quer entender alguma coisa que está acontecendo, ele vai perguntar, com certeza ele vai perguntar, se ele for fazer uma história, realmente uma entrevista boa comigo, com você, ele vai dizer, sua mãe tem problema de coração, tem diabetes, tem pressão alta, teve câncer de mama, de colo de útero, seu pai, né, teve, alguém, né, você já foi no médico e começou a perguntar isso? Quer conhecer a pessoa, quer conhecer de verdade? Tem que pegar a história, lá atrás, no começo, na origem. Quer saber a sua real identidade? Olha para a origem. Aquele que nos criou, que nos fez a sua imagem e semelhança. Nós vamos nos deparar com a nossa real identidade. Às vezes a gente olha, né, criança, quando faz alguma coisa, pergunta, para quem puxou, com quem parece? Com o pai ou com a mãe? Às vezes a gente pode olhar para nós e a gente pode nem querer ter na gente algum traço, ou dos nossos ou do nosso pai, ou da nossa mãe.
Mas tem. Todos nós somos feitos, né? Biologicamente por metade de cada um deles, né? Não tem como, não dá para tirar isso da gente. Mas mais do que tudo, nós somos feitos pela essência do próprio Deus. Nós somos feitos a essência do próprio Deus. O Senhor, quando soprou fôlego de vida em Adão, Ele estava ali representando em Adão o que Ele fez, o que Ele coloca em todos nós, em cada um de nós. O fôlego de vida, o sopro de vida vem dele. Nós temos em nós a marca do nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso amigo. Então, um tempo que há tanta busca, há tanta, né, em tantas coisas, muitas vezes tem faltado se voltar mais, de fato, de verdade, para o Senhor. O começo de tudo, a origem de tudo, não só nossa, mas do universo, né? Faça chuva, faça sol, escolha aprofundar as suas raízes no Senhor. Se nevar, se ventar, firma os pés na rocha inabalável que é Jesus. Não arreda o pé, não arreda o seu coração do altar de Deus. Não tira os pés do caminho. Não fique se comparando com o que está acontecendo. Não se compare com as mentiras. Não compre as mentiras e os enganos do diabo. A gente olha para as redes sociais, não vai achando que tudo lá é sempre lindo e maravilhoso. Semana passada eu fiquei muito chocada. Eu estava entrando no consultório e chegou uma mensagem num número estranho de outro DDD no meu WhatsApp. E era uma pessoa me vendendo, me oferecendo para comprar seguidores no Instagram. Seguidores, curtidas e comentários. Era um pacote assim. Comentários em português. Eu fiquei chocada, assim, de verdade. Eu já ouvi falar que isso existia. E eu perguntei, como você conhece? Como você conseguiu o meu número? Aí o cara, porque eu tenho uma ferramenta, eu nem lembro o nome, ele mandou até a foto do negócio, do programa que ele tem, onde ele captou meu contato. Ele falou, se você quiser, eu também te vendo essa ferramenta e você vai conseguir captar contato. Eu nem respondi mais, porque eu fiquei em choque. Por quê? Porque ter seguidores, eu sei que pode parecer, e é, muitas vezes sinônimo de quê? De autoridade no assunto. De gente que tem credibilidade, que tem autoridade. E a gente vive num mundo desse, em que continua se vendendo seguidores, porque os seguidores se vendiam desde a época de Jesus. Muita gente, você pode ler na Bíblia, que estava no meio da confusão, não sabia nem por que estava lá. Quando apedrejavam Estevão, pode ler lá no livro de Atos, tinha gente que estava ali e não sabia nem por que estava ali, mas estava fazendo volume na multidão que era contrária a Estevão. Cuidado em ser multidão. Cuidado em seguir o fluxo que a maioria está seguindo, sem nem entender o motivo, sem nem saber porquê, sem nem se questionar. Hoje em dia, questionamento é sinal de confusão. Sai disso. Porque parece que quando você está perguntando, parece que está ofendendo a pessoa. Tudo virou briga política ideológica. O sangue de Jesus tem poder. E a gente está tornando o mundo de pessoas que não podem pensar. Não pode questionar. Eu tenho que seguir para não quebrar a amizade. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que compartilhar sem nem saber o motivo, sem nem entender verdadeiramente a origem. Onde tudo começou no início. Porque a gente está vendo um tempo acelerado. Até o WhatsApp agora está acelerado, né? Tem gente que já fala rápido. Se eu colocar num e-mail, eu fico até com dor de estômago. Eu não consigo acompanhar. Tem gente que fala devagar, até dá. Mas gente que fala rápido, colocar aquele negócio acelerado é uma coisa ruim em mim, gente. Não dou conta, não. Não dou conta. Tudo acelerado, tudo rápido. Tudo, às vezes, pela metade. Tudo superficial. Porque construir certas relações leva um tempo. Algumas mais, outras menos. Mas leva tempo. Leva tempo. Não dá de uma hora para outra para a gente entender tudo, para a gente pegar tudo. Às vezes você pega pela metade, entende tudo errado. E às vezes assume uma posição, assume um lado que não é aquela que agrada a Deus, que não é aquela que Ele tem para mim, não é aquela que Ele tem para você. Por quê? Porque a gente não se permite mais pensar. Por quê? Porque não dá tempo. Sangue de Jesus tem poder. Não aceita
você não tem tempo de orar. Não aceita a mentira que você não tem tempo de ler a Bíblia, que você não tem tempo de ter um momento com Deus, que você não tem tempo de ir ao culto, que você não tem tempo para evangelizar, que você não tem tempo, que você não tem dinheiro para servir. Não aceita essa mentira. Deus é um Deus abundante, gente. Deus é Deus abundante. Ele é um Deus que capacita e verdadeiramente reveste os dispostos, os disponíveis. Você pode dizer amém? Eu sou prova disso. Nós vivemos pela fé e cada dia mais eu vejo como o Senhor arrasa muito. Quando Ele quer fazer, não tem quem impeça o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Mas a gente está vivendo um tempo que árduo que é uma geração anunciar para outra os feitos do Senhor. Lá em Juízes diz que levantou um tempo que tinha uma geração que não conhecia Deus. Eu quero te incentivar. A gente lê o livro de Juízes, mas se você nunca leu, eu quero que você leia. O livro de Juízes, de um lado, ele é uma bênção, ensina muita coisa, mas se você olhar mesmo com um olhar crítico, você pode olhar sem medo para ele com um olhar crítico do que é uma sociedade sem limite, sem liderança, sem rei, sem regras, sem basta, sem freio, sem o mínimo de pudor, sem o mínimo, sabe? Lê lá no livro de Juízes quantas aberrações, quantas atrocidades. No fim, depois de cada atrocidade, diz assim: porque neste tempo não havia rei, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Deixa tudo à má vontade, faz o que dá na cabeça. Faz não, porque vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar péssimo. Não vai dar certo. E cada vez mais o coração da gente vai endurecer, porque vai se afastando. E quanto mais distante do Senhor, mais as nossas raízes não ficam profundas, nós vamos perdendo. Jesus diz: a sua videira verdadeira, quem está em mim, é que dá muito fruto. A palavra também fala da importância de nós sermos enxertados nele. Tem uns que quer estar pendurado. Não fica pendurado em Jesus, fica nele. O enxerto se torna parte, como sendo ele próprio, ele mesmo. Você vê uma pele enxertada? Quem já viu aqui alguma coisa enxertada? Você já viu pele enxertada? Né? Na UTI de queimados, eu já cheguei a ver mais, né? Dani já viu. Na UTI de queimados eu já vi pele enxertada. Queimadura muito profunda, né? De mais de 3º grau, onde as pessoas precisam passar por cirurgia plástica, cirurgia. Eles enxertam musculatura, parte da pele, porque pele é órgão, viu, gente? Olha só, também sou cultura, né, de vez em quando. Pele é órgão, né? Quando cair lá, se eu for fazer algum concurso, qual é o maior órgão do corpo humano? Pele, né? Tem bastante. Uns têm bem mais, né? Eu tô com bastante pele. meu órgão que está crescendo, né? Esticando. Mas vamos lá. Pele. Aí a pessoa enxerta lá, né? No membro, no tecido, para suprir aquela perda. Dependendo do grau, não supre 100%, mas para dar uma suprida na perda, para poder continuar com a função daquele membro. E aí Jesus faz essa comparação. A palavra fala que nós estamos enxertados em Jesus, mas alguns querem estar pendurados. Não está ali nele de verdade, não está sendo um, não está fazendo parte. Jesus diz: eu e o Pai somos um. E quando ele usa esse exemplo de enxertado, que o que ele busca é que nós sejamos um com ele também. Olha que máximo. Aí você pode olhar para você e olhar para ele, santo, lindo, maravilhoso, poderoso, tudo isso e muito mais. E ele escolheu, olha aí para a pessoa que está do seu lado, para ser um. Para ser um. Com ele, comigo, com você, com ele, com ele, com ele, com ele. Olha que tremendo. Mas isso é para quem verdadeiramente mantém as suas raízes nele. Para finalizar, eu vou ler Jeremias 17:7. Se você quiser anotar, quero que você reflita nessa palavra que diz: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sua esperança está sendo o quê? Está sendo quem? Onde está a sua esperança? Está no Senhor? É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem
descem até as correntes de água, não se incomodam com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Mesmo com a mudança de estação, o justo, aquele que confia no Senhor, aquele cuja sua esperança está no Senhor, nunca deixa de produzir frutos. Nunca, nunca. Gente, não aceito o comodismo. Faça algo para o Senhor em todo o tempo. Faça o melhor que você pode, do jeito que dá hoje, mas faça algo. Faz alguma coisa, dá um jeito e faça algo para o Senhor, faça algo para o reino de Deus. Não fique parado olhando em volta, porque você corre o sério risco de cair da graça. Você corre o sério risco de desanimar da fé. Quem está muito parado, só olhando o movimento, procurando detalhe, vai desanimar da fé, vai desanimar da fé. Isso não é praga, isso é algo consequente, é natural, vai desanimar da fé. Quem não está fazendo nada, desanima mais rápido. Quem está ocupado não tem nem tempo. Porque você está ocupado, você está envolvido, você está engajado, você está no alvo, você está orando, você está jejuando, você quer Deus, você quer que dê certo, você quer que flua. Faça isso, se envolva na obra, se envolva no reino de Deus. Faça algo, Jesus está voltando. Jesus está voltando, os dias são maus. E as nossas raízes estão onde? Eu quero te convidar a aprofundar em Jesus. Se aprofunda em Jesus. Se aprofunda em Jesus. Olha para Jesus. Faça chuva, faça sol, chova canivete, chova vacina, chova o que for. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Cíntia, você é contra, você é a favor? Gente, tem gente que vai tomar e pede oração, eu oro. Tem gente que falou que não vai tomar, pede oração, eu oro também. A decisão é de cada um. Mas olha para Jesus, porque mais do que tudo isso eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor, eu preciso de salvação. Sua esperança está onde? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Pelo amor de Deus, não passa por essa vida sem realmente contemplar ao Senhor. Sem realmente poder dizer, até como Jó disse, antes eu conhecia de ouvir falar, eu cresci na igreja ouvindo falar, eu ia na escola bíblica ouvindo falar, eu frequentei muitas vezes o acampamento, os cultos, eu ouvia falar tanta coisa, ouvi falar, a gente ouve, glória a Deus que você não é surdo, você está podendo ouvir falar, mas que os seus olhos se abram e você possa dizer como Jó, mas hoje os meus olhos te veem, hoje eu vejo o Senhor, hoje eu vejo, hoje eu contemplo, hoje eu provo e vejo que Ele é bom, hoje eu provo e vejo que Ele é bom, hoje eu provo e vejo que Ele é fiel, hoje eu provo e vejo e sei, porque eu sei que o meu Redentor vive, que eu vejo que Ele cuida de mim, porque eu vejo, porque eu sei o que Ele tem feito, o que Ele faz por mim. E eu sou grato, que você seja grato, que o Senhor tem feito na sua vida, que o Senhor abra os seus olhos para que você veja, porque talvez você está aí ouvindo e deve estar pensando, mas Ele ainda não fez por mim, Ele já fez tudo por mim, por você. Na cruz Jesus já fez tudo, está consumado. Está consumado. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego, minha fé, e te adorar.
porta.